Edna Cardoso do Nascimento lutou durante 8 meses para salvar a filha de um relacionamento completamente tóxico e perigoso. Chegou a ficar dias sem comer, pediu dinheiro emprestado, dormiu de favor em delegacias, perdeu o emprego e sofreu ameaças de morte. Tudo para trazer a filha de volta para casa. Entenda o caso. Ei mundo! Meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. O caso que eu vou contar para vocês hoje é especialmente triste e lindo. É a luta de uma mãe em busca de resgatar a filha de um namorado completamente amedrontador, um bandido mesmo. Bom, desde já peço que você fique comigo até o final dessa história, que é tensa. Vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela. Quem quiser me seguir por lá, é um conteúdo totalmente diferente desse aqui do YouTube. Lá eu falo sobre moda, posto reels com transição de looks, tem muita dublagem, muita dança, é um mix de coisas. Vão lá conferir. Desde já peço seu like, a sua inscrição, porque se você procura por casos criminais, sobrenaturais e reais, aqui nesse canal você encontra com certeza. Tem vídeo novo toda quarta e todo sábado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você tá fazendo que eu vou te contar essa história. Vem! A história de hoje se passou em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, onde Edna era mãe solo e morava com seus 6 filhos. No início de 2002, Vanessa, uma das filhas, ela tinha na época apenas 11 anos de idade, estava na 5ª série, quando despertou o interesse de um marmanjo de 22, chamado Adriano Paulo Ferreira Gomes. Ele era claramente um pedófilo, mas eram vizinhos e ele costumava passar em frente à escola da Vanessa toda semana. Ele começou a insistir para que a garota saísse com ele e aí nessa insistência uma hora ela acabou aceitando. Bom, os dois começaram a sair juntos e pouco tempo depois eles estavam namorando. Fato esse que desagradou e muito a Edna, a mãe da Vanessa. Um tempinho depois, Edna descobriu a péssima fama que Adriano tinha no bairro. Além de roubar carros e vender substâncias ilícitas, ele era uma pessoa ruim, barra pesada mesmo. Então ela não queria que a filha dela, ainda mais com 13 aninhos de idade, namorasse um rapaz com uma fama dessa. Edna conversou bastante com Vanessa, disse que não entendia por que a filha estava se envolvendo com um cara como aquele e acreditou que depois dessa conversa, a Vanessa simplesmente se afastaria de vez de Adriano. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Através de um professor da escola, a Edna ficou sabendo que Vanessa não estava mais comparecendo às aulas. E ela ficou sem entender. Afinal, a filha saía de casa, uniformizada, toda prontinha para poder ir para a escola, mas ela não estava comparecendo às aulas. Então, certo dia, a Edna faltou ao trabalho e resolveu ir para a porta da escola para poder ver se encontrava alguma coisa. E foi aí que ela, chegando lá, viu a filha junto com o Adriano. Ela ficou em estado de choque, muito nervosa. Ela pegou a Vanessa pelo braço e saiu puxando a menina e assim não quis nem conversar com o rapaz. Vocês imaginem, gente, é difícil. Pra piorar a situação, como eles eram vizinhos, eu mencionei a vocês anteriormente, ele também, o Adriano, ele começou a dar muitas substâncias ilícitas para Vanessa. Então, teve um período, inclusive, que eles falam que ela chegou até a vender essas substâncias a mando dele. A gente sabe que isso já configura crime. Horas depois, o Adriano foi até a casa da Edna, ali no portão, ali na frente, e começou a gritar e a ameaçou, dizendo que se ele não ficasse com Vanessa, ela também não ficaria. Foi nesse momento que Edna ficou com medo real dele e no dia seguinte ela procurou uma delegacia e prestou queixa contra a ameaça de Adriano. Foi nesse momento que ela ficou sabendo que a ficha do camarada era ainda pior. O jovem já tinha passagem pela polícia por lesão corporal, porte ilegal de arma e agressão. Além disso, ele estava cumprindo uma pena alternativa de prestação de serviços por ter ferido um rapaz com uma faca em uma festa.
Então assim, gente, como não enlouquecer com a sua filha namorando um bandido desses? É desesperador. Ainda mais que a Vanessa era menor de idade, mas naquela época não era considerado crime. Bom, mais uma vez a Edna conversou muito com a filha, explicou tudo pra ela, toda a situação. A Vanessa prometeu pra mãe que nunca mais iria ver o Adriano, nunca mais queria se encontrar, se envolver com ele, nada. Porém, dias depois, ela acabou fugindo com o namorado. E aí ele, com muito medo da polícia, ele resolveu devolver a Vanessa depois de 3 dias. 13 aninhos, gente. Com o passar desse episódio, parece que a Vanessa realmente não queria mais saber dele. Porém, ele começou a passar quase que diariamente na porta da casa dela, ameaçando, gritando, esse tipo de coisa, né? Teve uma vez que inclusive chegou a dar um tiro em uma janela e quebrou uma das vidraças. Então assim, é um método muito claro de ameaçar uma pessoa, além de todo o pavor que ele vinha causando para a família da Vanessa, né? Porque não era única filha. Então assim, era bem complicada a situação, gente. Dizem inclusive que ele chegou a ameaçar e disse que se a Vanessa não voltasse para ele, que ele mataria a família toda. Olha isso. Adriano chegou até a ser chamado na delegacia, né, por conta das ameaças. Mas chegando lá, ele negou tudo, obviamente, e foi liberado. Simples assim, gente, é sério. A pessoa faz uma coisa, aí ela é acusada, ela chega lá, ela fala, não fui eu não, de boas, e sai. É assim, é de chocar. Edna já estava tão atormentada e tão desnorteada com essa situação toda que ela começou a levar a filha aonde quer que fosse. O medo dela não era apenas do Adriano. Ela também tinha medo de que Vanessa fugisse de novo. Ela já não confiava mais 100% na filha. Até porque, nessa altura do campeonato, a Vanessa também já apresentava comportamentos muito divergentes daqueles ensinados pela mãe. O medo da Edna, tadinha, era tanto que assim, ela ia sair, ela levava a Vanessa. Ela ia dormir, a Vanessa dormia junto com ela e durante a noite ela abraçava os pés da filha com medo que a filha fugisse. Se a Vanessa quisesse ir ao banheiro, era preciso acordar a mãe então se levantava, as duas iam ao banheiro, depois retornavam para a cama juntas e dormiam juntas de novo. E assim foi durante um período, até que a Vanessa foi passando, né, confiança para a mãe novamente, a Edna foi relaxando, parecia que as coisas tinham se acalmado, que o perigo tinha ido embora, só que não. Em um momento de descuido, Edna acabou cochilando e foi aí que Vanessa aproveitou para fugir mais uma vez com o namorado. Bom, gente, eu não julgo a Vanessa porque ela era uma criança, né, uma pré-adolescente, então assim, tem mesmo a cabecinha um pouco fraca, sem contar toda a lavagem cerebral que era feita pelo Adriano, né, com ela. Ela já estava completamente manipulada, ele era bem manipulador, seja a colocando contra a própria mãe, seja causando medo com as ameaças de morte. Então assim, é bem complicado. Edna mais uma vez deu queixa na delegacia contra Adriano. Foram quase 2 meses sem nenhuma notícia da filha, até que em determinada noite a Vanessa ligou e conversou com um dos irmãos, pediu a ele que falasse com a mãe para que ela retirasse a queixa contra Adriano, que por conta disso ele estava sendo perseguido e podia inclusive vir a ser preso. Completou ainda que daria um tiro na própria mãe caso ela não o fizesse. Através dessa ligação, Edna conseguiu, com a ajuda do identificador de chamadas, ter mais ou menos uma ideia de onde a filha poderia estar. O número pertencia a um orelhão de uma cidade que fica a 30 quilômetros de distância de Taguatinga, chamada Águas Lindas de Goiás, que fica no estado de Goiás. Edna então correu para lá e acabou encontrando o telefone público de onde a ligação tinha sido feita. Mas ninguém
disse ter visto ou, percebido a presença ali de Vanessa. Bom, os dias se passaram, a busca demorou mais do que o esperado. Para ser mais exata, durou uma semana. Enquanto isso, a Edna passou a dormir na delegacia de favor, porque o dinheiro dela tinha acabado. Nossa, dá muita dó, tadinha. Bom, depois de uma semana então, a Edna recebeu a informação de uma senhora que tinha visto e ajudado a Vanessa com comida e roupas. Foi aí que a Edna finalmente encontrou a suposta casa, onde a filha estaria morando com o Adriano, e ficou ali vigiando. Ela ligou para a polícia, mas ela continuou vigiando a casa. Como a polícia demorou muito para chegar no local, ela resolveu entrar sozinha. Quando ela entrou na casa, gente, ela deu assim de cara com a filha dela, desmaiada no sofá, completamente drogada. Ela tava cheirando a pinga, segundo a própria Edna, não era nem assim cerveja, era pinga mesmo, uma coisa forte. Então ela tenta começar a pegar a filha ali, que estava desmaiada no sofá. Nesse momento o Adriano chega na casa, também bêbado, também drogado. Então assim, a Edna ainda teve que bater boca com ele, parece que ele tentou pegar a Vanessa dela, ela ainda lutou, mas enfim, as duas conseguiram sair da casa, mas elas não conheciam muito bem a região e tava tudo escuro também. Então elas saíram andando, assim, desesperadas, e acabaram caindo em uma cisterna. Dentro dessa cisterna, elas, machucaram toda, ralaram o joelho e tudo mais. Mas o Adriano foi atrás das duas. Então, enquanto o Adriano estava procurando, elas ficaram com muito medo. Elas nem conseguiam, na verdade, sair dali. Então, acabou que elas passaram a noite dentro dessa cisterna. E só no dia seguinte, um vizinho finalmente conseguiu ajudá-las e tirou elas ali daquele buraco. Elas estavam muito cansadas, famintas, desesperadas. Então elas foram para a beira da estrada. Gente, olha a luta dessa mãe. Olha isso. Foram para a beira de uma estrada e começaram a tentar, achar uma carona, começaram a pedir carona ali para ver se alguém as ajudava e deixava em casa. Bom, foi aí que apareceu o carro da polícia mesmo, e a própria polícia ajudou e deixou as duas em casa. Aí eu fico assim com duas perguntas na minha cabeça. Cadê a polícia que não chegou no local? Porque lembram que a Edna tinha ligado para a polícia antes de entrar na casa, mas eu não encontrei em nenhuma fonte que a polícia tenha chegado no local. Segundo, por que o vizinho que ajudou a retirá-las de dentro da cisterna não ofereceu um prato de comida, um banho, ou até mesmo deixá-las em casa, em segurança? Eu não entendi muito bem, eu procurei, mas eu não encontrei em nenhuma fonte mesmo. Vanessa disse pra mãe, depois de tudo isso, que não queria saber de Adriano, que queria realmente assim mudar de vida, esquecer, tocar pra frente. A Edna falou com ela que inclusive assim mudaria de cidade se preciso fosse, para poder ver a filha dela longe de vez desse mau elemento. No início de maio de 2002, o Adriano voltou então a perseguir a Vanessa. Segundo testemunhas, ele disse que a mataria se ela não voltasse com ele. Mais uma vez, ele foi chamado na delegacia, chegando lá dessa vez com um advogado, negou tudo, claro, disse que não tinha feito ameaça alguma e mais uma vez foi liberado. Gente, o que esse pilantra tinha que a versão dele valia mais do que a da Vanessa, que era a vítima, da mãe da Vanessa, das testemunhas que viram e ouviram tudo? Então assim, nossa, é muito descaso. Mais uma vez, o erro da polícia custou uma vida. Logo que ele saiu da delegacia, mas assim, gente, foi instantaneamente. Ele saiu de lá, passou na escola da Vanessa, pegou a menina e os dois fugiram. O desespero de Edna recomeçou, ela então largou tudo e foi para a cidade de Águas Lindas de Goiás em busca da filha. Com isso ela acabou perdendo o emprego, porque devido a tantas faltas, não teve jeito. Infelizmente, ela procurou bastante, mas dessa vez ela não tinha nenhum paradeiro da filha.
As raras vezes em que a Vanessa ligava, a menina nunca parecia estar normal, muito pelo contrário, sempre parecia estar drogada ou embriagada ao telefone. Então assim, isso deixava a Edna muito triste, desconsolada, sem saber aonde a filha estava, ainda mais nessas condições. Certa vez, em uma das ligações, o Adriano chegou em casa e escutou a Vanessa ao telefone com a mãe. Então ele ficou bem nervoso e a Edna pôde escutar do outro lado da linha o rapaz espancando a filha dela. Gente, isso é tortura, pelo amor de Deus, isso tinha que parar. Edna já desconfiava que Adriano pudesse vir a matar Vanessa. Ela queria tirar a filha dela de lá de qualquer jeito, mas a menina não falava onde estava. No dia 29 de setembro de 2002, passados então 8 meses do conturbado namoro entre Vanessa e Adriano, os dois tiveram uma discussão. E seria a última. Durante o bate-boca, Vanessa mencionou que iria voltar para a casa da mãe. O Adriano então ele perdeu a cabeça completamente e deu um tiro na moça. Foi o suficiente para matá-la. Ele então enterrou o corpo no quintal e fugiu. Pouco tempo depois, um vizinho percebeu que a terra estava um pouco fofa e foi até lá. E aí ele começou a cavucar aquilo ali e acabou descobrindo um dos pés da Vanessa. Ele então chamou a polícia até o local. Chegando lá, a polícia entrou em contato com a Edna e disseram que encontraram a filha dela, mas não falaram em qual estado ela estava. Ao chegar lá, a Edna ficou muito transtornada ao saber da morte da filha. E assim, gente, foi tanto choque que ela não conseguiu nem reconhecer o corpo de Vanessa, que na época tinha apenas 14 anos de idade. 11 dias após o crime, Adriano finalmente foi preso e dessa vez ele confessou tudo. Ele foi acusado de rapto consensual, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Depois disso, ele conseguiu fugir 2 vezes da cadeia pública de Águas Lindas de Goiás e após a última fuga, em 2004, ele voltou a ameaçar a família da vítima. Disse que já tinha pegado uma filha e agora ele queria outra. Gente, se isso não é a personificação do mal, eu não sei o que é. Edna foi obrigada a se mudar de cidade e resolveu viver escondida, com medo de que o assassino da filha fosse atrás dela e de sua família novamente. Abre aspas. Ele destruiu a minha família. Ele destruiu tudo. Eu sinto um oco dentro de mim. Fecha aspas. Adriano Paulo Ferreira Gomes, 29 anos na época, foi reconhecido por moradores do distrito de Caiçara e preso no dia 9 de outubro de 2006. Gente, eu não consegui encontrar maiores informações sobre o julgamento do Adriano ou quantos anos de reclusão ele pegou, mas certamente ele está solto hoje em dia. Parece inclusive que ele tem perfil nas outras 2 principais redes sociais. Então assim, a luta de uma mulher forte, determinada, guerreira, mas porém solo. Edna enfrentou sozinha todos os medos e perigos que Adriano causava a ela e a sua família. Quem deveria protegê-las, nada fez. Foram 3 denúncias contra o rapaz e absolutamente nada foi feito. Talvez se a polícia tivesse trabalhado com empenho, talvez se a Vanessa tivesse escutado a mãe dela, talvez se aquele homem nunca tivesse passado na porta daquela escola. São tantos talvezes, mas nunca poderemos dizer talvez se a Edna tivesse lutado mais. Porque ela lutou, gente. E muito, com tudo que pôde até o fim. Mas tem certas coisas que, infelizmente, não estão em nossas mãos. Essa luta ela perdeu, mas não a vitória de ser uma mãe destemida e ter lutado literalmente até as últimas consequências para ter sua filha de volta. Bom, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque tem vídeo novo toda quarta e sábado, então não percam. Mais uma vez, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela, fiquem à vontade para me seguir por lá também.
Comenta aqui embaixo se você já conhecia essa história, se você sabe de alguma informação que eu acabei esquecendo de citar. Eu vou gostar bastante de saber, então coloca aqui embaixo. Bom, gente, é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Fui!